Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo bem com vocês. Baruch Hashem, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Bom, neste vídeo nós vamos falar sobre o mundo diluviano. É isso mesmo. O mundo diluviano, a princípio, ele é a pré-história da humanidade. A pré-história da humanidade, ela é bem diferente da pré-história que é apresentada nos livros, né? A realidade da pré-história mesmo da humanidade é bem diferente da que é apresentada pela pseudociência nos livros. Então a gente vai comentar e dar essa aula aqui hoje a respeito de algumas coisas que aconteciam no mundo diluviano e que eram bem diferentes daquilo que se pensa da pré-história do mundo. Eu costumo dizer nas minhas palestras, quando me convidam para dar palestras em canais, nas minhas aulas, eu costumo dizer que o homem, ele até pode ter vivido em alguma caverna, certo? Parte dos homens podem até ter utilizado as cavernas para ficar algum tempo. Mas o homem antes do dilúvio não tem nada a ver com aquele homem das cavernas que é apresentado em desenhos, em filmes hollywoodianos, segundo a própria teoria, né, que é uma falácia, a teoria da evolução, e nada desses homens das cavernas que o sistema e a pseudociência apresentam. Então vamos lá. O mundo diluviano, ele era um mundo que existia gigantes, não é mesmo? A Bíblia relata isso, outros livros paralelos à Bíblia e às Sagradas Escrituras também relatam isso, e nós vamos comentar isso. O mundo antes do dilúvio era um mundo que tinha gigantes. A maioria das pessoas não sabem, mas aconteceram duas quedas dos anjos. Os anjos, naquilo que diz respeito aos anjos, duas quedas aconteceram. A primeira queda é a mais conhecida e aconteceu no céu. Essa primeira queda, por exemplo, ela está registrada em Apocalipse capítulo 12, dos versículos 7 ao 9. Ali em Apocalipse capítulo 12, dos versículos 7 ao 9, vai dizer que Miguel, o arcanjo, batalhou contra o dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás. E esta guerra fez com que Satanás e a 1/3 dos anjos que ele arrastou com a sua cauda do céu fossem precipitados para a terra. Então essa é a queda mais conhecida, que é a primeira queda. A queda, né, que seria a primeira, que aconteceu no céu. Mas aconteceu uma segunda queda. E essa segunda queda, ela aconteceu na terra. Eu vou ler o Gênesis, o livro, né, o capítulo 6 de Gênesis, versículo 1, 2 e 4. Acompanhe o texto, por favor. Sucedeu que, quando os homens começaram a multiplicar-se sobre a terra e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si de todas as que lhe escolheram. Naqueles dias haviam gigantes na terra. E também depois, quando os filhos de Deus conheceram as filhas dos homens, as quais lhes deram filhos. Esses Néfilins eram os valentes, os homens de renome que houve na antiguidade. Então vocês podem perceber que houve um cruzamento de anjo com as filhas dos homens, que no caso seriam humanas. Muitas pessoas, principalmente o pessoal que ainda está dentro de igreja, de congregação, e que ainda assim é muito levado pela ilusão do sistema, porque o sistema, ele é um sistema como um todo, mas dentro do sistema como um todo tem um sistema religioso, o sistema econômico, o sistema político, e o sistema religioso em si, ele não vai dizer a verdade, não é mesmo? Ele vai esconder. E
Por causa dessa ilusão que as pessoas acreditam no sistema, as pessoas contestam, por exemplo, como que anjo pode cruzar com ser humano? Então existe aí 3 pontos que as pessoas geralmente relutam, não é? Tá vendo que a palavra filhos de Deus, ela está em verde, destacada em verde no texto? Essa expressão filhos de Deus, vocês podem pesquisar aí nos originais. Em todos os lugares no Antigo Testamento que a expressão filhos de Deus aparece, ela se remete a anjo, tá? No Antigo Testamento, todos os lugares e todos os textos, sejam em qual livro for do Antigo Testamento, todas as vezes que essa expressão filhos de Deus aparece, ela se remete a anjo. A expressão filhos de Deus no original hebraico para o Antigo Testamento seria Bnei Ha Elohim. Então a gente já começa a perceber que algo aqui aconteceu diferente mesmo. É por isso que a gente precisa ir nos originais, é preciso dicionários, não é? Ler a Bíblia da maneira correta, estudar a Bíblia da maneira correta, interpretar a Bíblia da maneira correta, se faz necessário mais do que uma Bíblia sobre a mesa. Inclusive, não só uma Bíblia comum, normal, tem que ser uma Bíblia de estudo, mas mais do que uma Bíblia de estudo, dicionários em grego para o Novo Testamento, em hebraico para o Antigo Testamento, dicionários bíblicos, enfim. Então é assim que você vai agarinhando e cavucando, escavando e chegando na verdade. Existe mais um texto que seria o de Judas, capítulo 1, também do cânon sagrado bíblico. Judas, capítulo 1, versículo 6 e 7. Vai corroborar com essa história de Gênesis capítulo 6 que eu acabei de ler. Vou ler o texto, Judas capítulo 1, versículos 6 e 7. Acompanhe o texto, por favor. E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, ele os tem reservado em prisões eternas, na escuridão, para o juízo do grande dia, assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas que, havendo-se prostituído como aqueles anjos e ido após outra carne, foram postas como exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Esse texto de Judas aqui, ele corrobora e complementa a história de que houve sim, de fato, um cruzamento entre anjos caídos, que seria de uma segunda queda, com filhas dos homens, que seriam mulheres humanas. Observe que eu destaquei também, no texto da Epístola de Judas, eu destaquei um pedaço em verde, onde está escrito, havendo-se prostituído como aqueles anjos e ido após outra carne. O mais interessante do texto de Judas é que o texto de Judas compara a ação de Sodoma e Gomorra, que era de prostituição e de perversidade sexual e de vários outros tipos de pecado, mas compara a prostituição e a perversão sexual em relação aos próprios anjos, havendo se prostituído como aqueles anjos. Olha só. Então Sodoma e Gomorra se prostituía como aqueles anjos. Que anjos? Os anjos antes do dilúvio, aos quais pertenciam a segunda queda. Esses anjos eram anjos num número assim de 200 anjos, chamados de sentinelas. A função desses anjos era de guardar a terra e vigiar, como o próprio nome já diz, sentinela, ou os vigias, como também eram chamados. E esse número, esse grupo de anjos, que era num número de 200 anjos, eram liderados por um anjo chamado Samiasa, né? Samiasa. Então, veja que a comparação da Epístola de Judas é totalmente ligada à questão da sexualidade. Entre anjos, comparando com aquilo que Sodoma e Gomorra também fazia, que era igual ao que os anjos, né, fizeram ou se prostituíram. Existe mais dois detalhes que as pessoas ainda possam ter dúvida. Seria a questão da materialização dos anjos e a questão de ter relação sexual. Bom, a materialização de anjos ela é mais do que provada e muito bem clara dentro das Sagradas Escrituras, não é mesmo? Vou dar alguns exemplos aqui. Bom, existe um exemplo
dentro das Escrituras de um anjo que matou 185.000 soldados do exército do rei da Síria. Como que esse anjo ia matar 185.000 soldados do exército do rei da Síria sem tocar e sem triscar nesses soldados todos? Inclusive é um número gigantesco, 185.000 soldados. Então esse anjo, ele se materializou, certo? Existem outras passagens também, como por exemplo, os próprios anjos que foram avisar Ló da destruição de Sodoma e Gomorra, antes de chegar em Sodoma e Gomorra, para avisar Ló para que ele fugisse, porque Deus iria destruir as cidades. Eles passaram antes em Abraão, esses mesmos anjos, e comeram e beberam com Abraão, por exemplo. Então assim, a materialização de anjo é mais do que provada e muito bem clara nas Escrituras. Só não acredita quem não quer. E uma vez que os anjos eles se materializam, como o próprio texto de Judas que eu li e que está na tela para você ainda agora, olha como que o texto de Judas começa: aos anjos que não guardaram o seu principado. Eu posso dizer dessa frase a mesma coisa que aos anjos que não guardaram seu estado original. Porque o estado original de anjos é esse principado ao qual está no mundo espiritual e é a condição da habitação e do estado original do anjo, não é? Esses anjos eles saíram desse estado original. E uma vez que eles se materializaram, e uma vez materializados, eles podem fazer o que qualquer corpo de ser humano faz estando materializado. Tanto é que eles comeram e beberam, por exemplo, no exemplo de Abraão, anjos comeram e beberam com Abraão. Ora, se anjos comem e bebem estando materializados, o resto eles também podem fazer, porque afinal de contas eles estão em um corpo humano, não é? Então a questão sexual ela também passa a ser possível. É lógico que no caso dos anjos que comeram e beberam com Abraão, eles não saíram do seu estado original definitivamente. Eles vieram aqui cumprir uma missão que o Criador, o Eterno, os ordenou, e logo, depois de toda a missão cumprida, eles retornam ao céu, certo? Aos céus. Agora, os anjos da segunda queda, eles saíram do seu estado original e permaneceram para não mais voltar, não é? E ainda permanecendo para não mais voltar, eles ainda cruzaram com as filhas dos homens, indo após outra carne, como o próprio texto de Judas, na parte verde destacada, está dizendo. Bom, mas não são só textos bíblicos, é lógico que o cânon é sagrado, tanto é que é as Sagradas Escrituras. Primeiro, as Sagradas Escrituras, mas existem outros livros que corroboram totalmente com esse relato bíblico ao qual já está em Gênesis e também em Judas. Eu quero estar lendo agora livro de Enoque, capítulo 7, versículo 1 e 2. Eu vou estar lendo, acompanhe a leitura, por favor. E aconteceu depois que os filhos dos homens se multiplicaram naqueles dias, nasceram-lhe filhas elegantes e belas. E quando os anjos, os filhos dos céus, viram-nas, enamoraram-se delas, dizendo uns para os outros: vinde, selecionemos para nós mesmos esposas da progênie dos homens e geremos filhos. Então, não tem nem que explicar muita coisa. O texto de Enoque, capítulo 7, versículo 1 e 2, corrobora totalmente com a questão bíblica do cânon sagrado, a qual já foi exposta. Continuando ainda em Enoque, um pouco mais para frente do capítulo 7, agora no versículo 10 e 11, eu vou ler, acompanhe por favor. Então, eles tomaram esposas, eles os anjos, que já vem do texto passado, certo? Então, eles tomaram esposas, cada um escolhendo para si mesmo, as quais eles começaram a abordar e com as quais eles coabitaram. Olha só. Ensinando-lhes sortilégios, encantamentos e a divisão de raízes e árvores. E as mulheres conceberam e geraram gigantes. Então, perceba que o fruto desse cruzamento entre anjo caído da segunda queda e mulher humana gerou gigantes.
E gigantes não faz parte da criação do Eterno, né? Que é o Pai do nosso Senhor e Salvador, Yeshua HaMashiach. Então, gigantes é uma aberração dentro da criação de Deus. Deus não fez gigantes, Deus fez seres humanos. Os gigantes é uma aberração, ok? Desse hibridismo angelical com humano, que no caso seriam mulheres humanas. Portanto, uma das coisas que aconteceu nesse mundo antes do dilúvio é a questão da existência dos gigantes. Agora, eu posso provar também cientificamente, lembrando que a teologia é uma ciência também, certo? Porque tem objeto de estudo, método científico e epistemologia, né? Toda ciência ela tem que ter esses três pilares: epistemologia, objeto de estudo e método científico. A teologia tem os três, portanto a teologia também é uma ciência. Mas eu quero aqui agora mostrar algumas comprovações de que gigantes de fato existiram na Terra, com provas científicas de outras ciências, certo? Veja, por exemplo, essa matéria que saiu na revista Veja. Eu vou ler o texto. Restos de gigantes de 5.000 anos são encontrados na China. Olha só a publicação no rodapé da imagem, 11 de julho de 2017. Vocês podem estar observando a foto da imagem, um esqueleto aí encontrado, e foi descoberto aí através de escavações, certo? Na China. Vocês podem estar vendo aí na imagem o esqueleto. Olha só essa outra matéria. Vou ler o texto, acompanhe por favor. De acordo com um relatório publicado no The New York Times em 4 de maio de 1912, 18 esqueletos gigantescos enterrados em carvão e argila cozida foram encontrados no lago de Lavin, em Wisconsin. A descoberta foi feita pelos irmãos Phillips durante a escavação de um túmulo. Então vejam só, 18 esqueletos gigantes foram encontrados aí através de escavações nos Estados Unidos, ali próximo ao lago de Lavin, em Wisconsin. Isso aí essa publicação está com mais de 100 anos, ela é de 1912. E o engraçado é que descobriram isso, passou um tempo, calaram, nunca mais mexeram com isso, não deram respostas nem nada, e assim está, trancafiada a 7 chaves, né? O mais engraçado é isso. E ainda há quem duvide, né? Ainda há quem vá me dizer que nós que estamos aí tentando dizer a verdade para o mundo somos loucos, né? Louco é quem acredita no sistema. Observe a foto da matéria, olha o tamanho do esqueleto em relação às pessoas que estão observando os esqueletos. Bem grande mesmo, coisa assim de 3 metros ou mais, não é mesmo? Olha só essa outra matéria. Eu vou ler o texto, acompanhe por favor. Em 2008, o pastor do Cáucaso, na Geórgia, encontrou um túmulo de gigantes. A suposta cripta aparentou ser construída com pedras e, depois de entrar nela, o pastor descobriu 2 enormes esqueletos sentados em uma grande mesa. Vekua, um cientista muito respeitado, analisou os esqueletos e declarou que se eles forem de ossos humanos, então os indivíduos teriam entre 2,5 metros e 3 metros de altura. Então já é um achado arqueológico no Cáucaso, na Geórgia, ali, que seria já bem para a Europa. Bom, eu trouxe essas 3 matérias distintas e de lugares diferentes do mundo, mas eu quero dizer para vocês que achados arqueológicos como estes de gigantes já foram encontrados em todos os continentes do mundo e por várias bandas e várias partes. Eu tenho mais evidências históricas e científicas, né? Também arqueológicas. Eu quero falar agora dos megalíticos, porque esses gigantes, eles construíram megalíticos no mundo, né? E que estão aí também descobertos e achados pela ciência, pela história e pela arqueologia. E por que esses megalíticos?
nos leva a crer que eles foram feitos por gigantes? Bom, em primeiro lugar, a própria disposição das rochas e das grandes pedras que são colocadas e feitas assim de uma maneira organizada. O corte dessas rochas e dessas pedras gigantescas também é algo que também chama muito a atenção. E você percebe que a numerologia, há algo pensado no sentido de solstício, equinócios, tem algo envolvido com rituais a respeito dessa questão dos megalíticos também. Ou seja, alguém pensou. Outra coisa também interessante é que são encontradas rochas de 10 toneladas, de 20 toneladas, de 30, 40, 50 toneladas, dependendo do megalítico. E essas rochas, elas não... É impossível de transportar essas rochas hoje mesmo. Não existe guindaste, patrola ou trator ou máquina hoje que transporte ou suporte colocar essas rochas e essas pedras aí do jeito que elas foram colocadas. Então, alguém fez esses megalíticos, certo? Olha só esse megalítico aqui, muito interessante, ó. Göbekli Tepe, na Turquia. Esse é o primeiro megalítico feito por gigante depois do dilúvio. Porque os gigantes é algo que vem antes do dilúvio, mas houve também gigantes na Terra depois do dilúvio. Mais à frente eu vou lançar aqui as 5 opções que tentam explicar o porquê que gigantes existiram depois do dilúvio. Existem aí mais ou menos umas 5 linhas. Eu vou só citá-las e aí vocês escolhem aí a que vocês preferirem acreditar, ok? Tá aí, ó, Göbekli Tepe na Turquia. A palavra de Deus diz que a Arca de Noé, quando as águas do dilúvio baixou, ela repousou no Monte Ararat. O Monte Ararat ele fica justamente ali entre a Turquia e a Armênia. E uma vez que existiram gigantes depois do dilúvio, o primeiro megalítico a ser construído, que é este que você está vendo aí, Göbekli Tepe na Turquia, ele já estava logo ali, a algumas centenas de quilômetros ali do próprio Monte Ararat. Ok? Então já é uma prova e uma evidência do recomeço da Terra e do próprio megalítico, que é o primeiro megalítico construído depois do dilúvio, e no caso por gigante, já na Turquia, que é, querendo ou não, ali, é lógico que não é tão perto, mas é ali, num raio de 100, 200 ou 300 quilômetros, já é bem ali, né, nesse raio gigantesco de redondeza em volta do Monte Ararat, que foi aonde a Arca de Noé repousou. Mais uma foto para vocês verem aí de Göbekli Tepe, na Turquia, megalítico, construído por gigante. Mais uma foto para vocês, essa aí é uma foto aérea, primeiro megalítico construído por gigantes depois do dilúvio, Göbekli Tepe na Turquia. Agora, olha só, depois de Göbekli Tepe, os gigantes começaram a migrar pelo mundo. E o segundo megalítico depois de Göbekli Tepe a ser construído foi Karahunt, na Armênia. A Armênia é um país que fica ali, acabei de dizer agora há pouco, o Monte Ararat fica exatamente ali entre a fronteira de Turquia e Armênia. A Armênia é um país um pouco à direita no mapa em relação à Turquia. Então logo depois de Göbekli Tepe na Turquia, um tempo depois, que ninguém sabe, Karahunt foi feito na Armênia por gigantes também. Pedras gigantescas, muito pesadas. Percebe que o sol está se pondo exatamente no orifício da rocha? Para vocês verem, algo planejado que tem a ver com solstício, com equinócio, com numerologia, com rituais. Muitos desses megalíticos até feitos para sacrifícios, né? Sacrificar humanos, enfim, animais. Olha só essa foto de Karahunt na Armênia. Uma outra foto, tá vendo a disposição das pedras organizada? Tem toda uma intenção. Alguém pensou. E mais uma foto aí de Karahunt na Armênia para vocês estarem conferindo aí esse megalítico. Depois de Karahunt na Armênia, eles entraram mais adentro e a migração dos gigantes continuaram depois do dilúvio. E mais adentro da Europa, num sentido mais para a esquerda do mapa agora, eles vão bater lá em Portugal.
Olha só esse megalítico que existe em Portugal, chamado de Crommelech. Perceba que as rochas são gigantes, muito pesadas, mas estão dispostas de forma organizada, pensada. Olha só mais uma foto, olha só um quadrado feito com as rochas perfeitamente, e uma grande rocha mais vertical, bem no meio do quadrado, simbolizando um obelisco, por exemplo, não é mesmo? É um obelisco rústico feito com a rocha em si. Então, isso aí foi pensado. Mais uma foto, Crommelech, Portugal. E assim veio-se dando a migração dos gigantes pelo mundo após o dilúvio. Primeiro Göbekli Tepe, depois Karahunt na Armênia, agora Crommelech em Portugal. E adivinha qual é o próximo megalítico e aonde eles foram bater? Exatamente, Stonehenge, na Inglaterra. Olha o tamanho dessas rochas. Aí você encontra rochas aí até de 50 toneladas. Percebe que toda a estrutura megalítica ela é disposta e organizada e bem planejada? Tem a ver também com solstício, enfim. Stonehenge, na Inglaterra. Então, só para vocês terem uma noção da rota que os gigantes foram iniciando ali no mundo depois do dilúvio a respeito da construção de megalíticos, eu tô com esse mapa aí agora na tela para vocês. Vocês podem ver aí a Europa, a Ásia e a África. O primeiro megalítico teria sido na Turquia, Göbekli Tepe. A localização está aparecendo. Logo em seguida da construção de Göbekli Tepe, não se sabe a que tempo depois, mas depois de Göbekli Tepe foi Karahunt na Armênia. Está aparecendo aí agora a localização. De Karahunt na Armênia, eles fizeram o Crommelech em Portugal. Está aparecendo aí agora a posição de Portugal, da onde seria o Crommelech. E do Crommelech em Portugal, eles foram para as Ilhas Britânicas. E logo em seguida, Stonehenge teria sido erigida lá por pedras gigantescas, feitas e tragas por gigantes. Então, essa seria a primeira rota de construção dos megalíticos feitos por gigantes depois do dilúvio. São os primeiros megalíticos feitos por gigantes aí depois do dilúvio. Eu tenho aqui uma fonte muito interessante, que é esse livro do século XII. Olha só o título do livro: História dos Reis da Britânia. É escrito, o autor é Godofredo de Monmouth. Eu vou ler o texto, acompanhe o texto por favor, é parte do livro, tirado do livro. É difícil remover muitas pedras de um país distante, como se a Grã-Bretanha não fosse mobiliada com pedras próprias para o trabalho? Respondeu Merlin: suplico a vossa majestade que evite o riso em vão, pelo que acredito ser sem vaidade. São pedras míticas e de virtude medicinal. Os gigantes de antigamente as trouxeram da África e as colocaram na Irlanda. Então a gente percebe um diálogo entre esse Merlin e um rei da época, e parece que o rei estava incomodado com as pedras grandiosas do megalítico de Stonehenge. E no diálogo você percebe que o rei ainda faz uma indagação: porventura a Bretanha não teria pedras próprias para o trabalho? E aí o Merlin vai dizer que foram os gigantes antigamente que trouxeram essas pedras da África e colocaram na Irlanda, e que não são quaisquer pedras, são pedras míticas e de virtude medicinal. Então é uma fonte que está dizendo que foram gigantes de antigamente que fizeram e colocaram lá dispostas todas essas pedras gigantescas de Stonehenge. Eu tenho aqui mais uma evidência, agora um livro chamado O Livro de Og, o livro perdido de Og. Og é um personagem bíblico, ok, encontrado no Antigo Testamento, e Og era um gigante. Olha só, eu vou ler o texto, acompanhe o texto por favor.
Esse livro de Og foi doado para a Igreja Católica por Cassiodoro em 550 depois de Cristo. Cassiodoro tinha uma vasta biblioteca pessoal e eventualmente doava livros e pergaminhos originais para a Igreja Católica. A cópia doada por Cassiodoro em 550 depois de Cristo foi encontrada no ano de 2015. Em 2016, o curador, bispo e tradutor americano do Vaticano, Padre Martin, fez a tradução do livro de Og, uma transliteração fidedigna que resultou na revelação de um dos mais incríveis remanescentes textuais dos antigos apócrifos, um tesouro arqueológico imensurável. Portanto, a própria fonte da questão aí que diz a respeito do livro de Og está dizendo um tesouro arqueológico imensurável. Então, é documento histórico, documento arqueológico e que prova um monte de coisas que o sistema mentiu e ocultou. Inclusive, existe aos montes livros que a humanidade nem sonha nas bibliotecas do Vaticano, trancafiadas por aí, esses presidentes ou esses reis simbólicos que tem por aí, como por exemplo a rainha da Inglaterra. Esse povo esconde muita coisa em biblioteca secreta, trancafiada a 7 chaves, né? O próximo quadro, para vocês terem uma ideia, continuando no livro de Og, olha só, no livro de Og, estou lendo o texto, acompanhe por favor. No livro de Og é relatado, né? No livro é relatado que Og era um gigante entre 4 a 5 metros e que lutou na guerra dos 100.000 gigantes e contra Nimrod. O livro ainda diz que Nimrod era também um Nephilim, um gigante. Eu quero aqui só dar uma ressalva que esse Nimrod aqui do livro de Og não é o Nimrod depois do dilúvio, que descende do filho Cã de Noé. Não é ele. Existia um outro Nimrod antes do dilúvio, tá? Embora o Nimrod depois do dilúvio era também um gigante, o Nimrod antes do dilúvio era um outro gigante. Só que antes do dilúvio aconteceu essa guerra dos 100.000 gigantes e esse Og, que é também um gigante, lutou na guerra dos 100.000 gigantes contra Nimrod. A questão dos anjos da segunda queda terem cruzado com as filhas dos homens foi só o primeiro ato dessa grande engenharia genética satânica que aconteceu no mundo antes do dilúvio. Algo mais aconteceu. Então, uma vez comprovados os gigantes, essa questão desse hibridismo e desse cruzamento angelical com o ser humano, com os anjos da segunda queda, com as filhas dos homens, as mulheres humanas e especialmente as descendentes de Caim, tá? Foi lá para as bandas de Caim que isso tudo aconteceu, mas não parou por aí. Essa questão dos anjos da segunda queda terem cruzados com as filhas dos homens foi só o primeiro ato de uma grande engenharia genética que começou a acontecer no mundo antes do dilúvio e que perdeu inclusive o controle, ficou desenfreada. Não parou só por aí. A questão de cruzamento de anjos com mulheres humanas foi só o primeiro ato dessa grande engenharia genética satânica que aconteceu no mundo antes do dilúvio. Algo mais aconteceu. E o que aconteceu? Nós vamos ver agora. Olha só, nós temos também o livro de Jazar. O livro de Jazar, no capítulo 4, versículo 18, também vai corroborar com Gênesis e Judas, a epístola de Judas do cânon sagrado, e também com Enoque. Olha só, Jazar, capítulo 4, versículo 18. Os homens, antes do dilúvio, pegaram o gado da terra, as bestas do campo e as aves do ar e começaram a misturar uma espécie com outra, corrompendo as suas ordens, a fim de provocar o Criador. Portanto, assim, é algo muito interessante, não é mesmo? E que de fato aconteceu. Observe bem essa palavra ordens, que está destacada em azul no texto tirado do livro de Jazar. Mais à frente eu vou falar um pouco dessa palavra ordens. Guarde muito bem essa palavra. Olha só essa referência, livro de Jubileus, capítulo 5,
versículos 2 e 3. O livro de Jubileus é um livro também apócrifo, paralelo às Escrituras, tem muita veracidade, e eu vou estar lendo esse texto aí. Olha só o que o texto diz de livro de Jubileus, capítulo 5, versículo 2 e 3. Vou ler, acompanhe por favor. E a desordem aumentou sobre a terra, e toda a carne corrompeu seu caminho. Assim como os homens, os animais domésticos, os animais selváticos e tudo o que caminha sobre a terra. Todos eles corromperam seus caminhos e suas ordens. Olha a palavra ordens, que eu falei para vocês gravarem ela lá atrás, quando eu citei o livro de Jazar. Olha para a palavra ordens aqui de novo. E eles começaram a comer uns aos outros. E desordem aumentou sobre a terra, e toda a imaginação nos pensamentos dos homens executava maldade continuamente. Então perceba que virou uma desordem total. Olha só as partes em verde do texto. Toda a carne corrompeu seu caminho. Toda a carne é toda a carne. Ou seja, não foi só os homens que começaram a corromper a sua carne, a começar pelo primeiro ato dessa engenharia genética satânica que aconteceu antes do dilúvio, entre anjos caídos da segunda queda, cruzando com filhos dos homens humanas, mas não foi só os homens, foi toda a carne. Olha a outra parte em verde mais abaixo que eu ressaltei no texto. Todos eles corromperam seus caminhos e suas ordens. Vou continuar no texto de Jubileus capítulo 5, versículo 2 e 3 para terminar. Terminando o texto, olha só. E Elohim olhou para a terra, e eis que ela estava corrupta, e toda a carne havia corrompido suas ordens. Olha a palavra ordem de novo. E todos os que estavam sobre a terra praticavam toda a sorte de maldade diante dos seus olhos. Então assim, algo mais aconteceu além daquilo que já foi uma aberração e um pecado gigantesco. Tanto é que Deus pegou o Criador, Yod-Re, Vav-Re, ele pegou os 200 anjos e foi ordenada a prisão desses 200 anjos, junto com Samiasa, que era o líder anjo desses outros 200 anjos, estão presos no Tártaro. Essa referência está lá na epístola de Pedro, e eles estão aguardando o dia do juízo, estão presos no Tártaro. Essa foi a punição. Então perceba que não foi só essa questão dos anjos caídos da segunda queda com as filhas dos homens, como engenharia genética satânica antes do dilúvio, que aconteceu na terra. Isso extrapolou, isso foi para o mundo vegetal e para o mundo animal, certo? E isso começou a gerar uma desordem desenfreada. Os animais, como se diz, a ferocidade, essa é a palavra, a ferocidade dos animais, ela surge por causa da queda, ok? Para quem não sabe ainda, os animais, eles todos eram herbívoros antes da queda, e eles não tinham essa raiva, essa ferocidade de comer uns aos outros, jamais. Era tudo equilibrado e tudo na sua perfeição. Então, percebe que o texto de Jubileus diz que começaram a comer uns aos outros e devorar uns aos outros, ou seja, a coisa começou a ficar desenfreada, porque a engenharia genética extrapolou a questão de anjo com mulher, foi também para o reino animal e vegetal. Eles começaram a misturar espécie com espécie, ordem com ordem, de reinos de animais, e começou a ficar uma coisa desenfreada. Essa palavra ordem, que eu já tinha falado lá atrás, e ela se repetiu aqui por 2 vezes no texto de Jubileus, mas ela está lá também no texto de Jazar, que eu já havia apresentado, Jazar capítulo 4, versículo 18. Essa palavra ordem, ela é uma palavra científica, ela é uma palavra que vem da biologia. A biologia, existe uma coisa dentro da biologia, que é isso que vocês estão vendo agora na tela, que é chamada de taxonomia. O que é a taxonomia dentro da ciência da biologia? A taxonomia nada mais é do que a maneira que a ciência da biologia criou para poder classificar o reino dos animais e tudo que existe de seres vivos e organismos vivos no mundo, no reino da Terra. Então, começando lá de cima, acompanhe comigo por favor na imagem, começando lá de cima nós temos o domínio,
Abaixo do domínio nós temos o reino, abaixo do reino nós temos o filo, abaixo do filo nós temos a classe, abaixo da classe nós temos, olha a palavra, ordem. Então, é um dos níveis da taxonomia, que seria o enquadramento que a ciência da biologia tem para padronizar e categorizar todos os organismos vivos. A ordem é um dos níveis. E abaixo da ordem está a família, gênero e espécie. Quando o texto de Jazar, capítulo 4, versículo 18, e quando o texto de Jubileus, capítulo 5, versículo 2 e 3, diz que as ordens começaram a ser misturadas, é essa ordem aí, ó, é esse termo da taxonomia, ok? Onde está nesse nível aí, acima da espécie, gênero e família. Ou seja, a engenharia genética satânica ficou tão desenfreada que eles corromperam e eles conseguiram chegar no nível de corrompimento da ordem. Ou seja, para baixo do nível da ordem na taxonomia, ficou tudo bagunçado, famílias, gêneros e espécies de animais. Lá no livro de Jazar vocês podem ver que ficou bem claro no texto que havia a mistura de espécies, né? Mas esse nível aí de engenharia genética satânica para poder destruir a criação de Deus, do Criador, foi a nível da ordem na taxonomia. E acreditem, existiram sereias no mundo antes do dilúvio. Um hibridismo começou a surgir. Essas figuras, elas são tidas como figuras mitológicas, principalmente na mitologia grega, não é mesmo? Existe um falso deus que nada mais era do que um Nephilim, que foi adorado muito na antiguidade, chamado Dagon. Ele era metade homem e metade peixe. Então assim, Dagon nada mais é do que um Nephilim que se passou por Deus e que acabou sendo adorado, certo? Dagon no caso era um Nephilim. Então acreditem, sereias existiram no mundo com esse hibridismo e essas figuras que são tidas como mitologias, elas existiram, certo? As mitologias, elas são metade verdade e a outra metade é realmente religiosidade, às vezes uma coisa, uma viagem, né? Alguma coisa nesse sentido, mas existem sim verdades contidas nas mitologias. As mitologias não são de tudo uma verdade não, mas são meias verdades, e a parte das verdades é essa. Na verdade, as mitologias suméria, grega e tantas outras nada mais expressam a realidade mesmo que aconteceu na história da humanidade, segundo o que a Bíblia traz, ok? Então acreditem, no mundo existiram centauros, minotauros, homem metade cavalo, metade homem, homem metade touro, homem metade peixe, metade homem, não é? E, por incrível que pareça também, a questão dos dinossauros. Eu tenho para mim, né, de tanto estudar e de tanto averiguar aí as fontes, eu cheguei numa conclusão, que os dinossauros são fruto dessa engenharia genética satânica e desenfreada que aconteceu no mundo antes do dilúvio. Talvez não todos, tá? Eu quero deixar essa ressalva aqui. Talvez não todos os dinossauros e todos os tipos, mas boa parte, grande parte dos dinossauros, no final das contas, era um hibridismo. Olha só esse dinossauro que está na esquerda dessa imagem aí. Percebe que ele é uma mistura de réptil com um começo de ave? Vou mostrar mais à frente alguns aqui que tem mais penas. Esse aí não chega a ter alguma pena, mas você percebe que é uma espécie de uma metamorfose. Não é nem completo um nem completo o outro, né? Enfim, olha só este aí que está aparecendo na tela agora. Percebe que esse dinossauro ele tem penas? Poucas, mas tem. Olha os pés. Os pés é de galinha, os pés é de ave. Tem algumas penas, um começo de pena, mas é de couro mesmo, como se fosse um réptil, algo diferente, né? Isso é hibridismo. Inclusive é por causa desses dinossauros e dessa coisa que eles não é nem ave, nem mamífero, nem réptil, é uma mistura de cada coisa, é que a evolução foi criada para poder dizer que as coisas evoluíram. É um dos vieses que a falsa teoria da evolução pega para poder dizer que há evolução, mas não houve evolução. A verdade é que aconteceu foi esse hibridismo, não é?
A ciência já provou e já está mais do que provado e batido o martelo. Não existe evolução, não existe uma mutação a qual um peixe viraria um anfíbio réptil, um réptil viraria um mamífero e do tronco dos mamíferos as aves sairiam. Não existe, isso é impossível. Nunca, a história da humanidade está aí há milênios e milênios e nunca foi visto, registrado um animal que virou outro. Isso não existe. Olha só este próximo aí, ó. Olha só esse dinossauro, é interessante. Olha os pés. Os pés é de ave. Esse aí até um bico tem, um bico já, né? Mas olha a cauda, olha o dorso. É um hibridismo. Então eles começaram a misturar tudo com tudo, certo? Olha só este outro. Este aí tem até um toque, uma pitada de mamífero, né? Parece que o rabo é meio pena, já meio que pelo, meio pena. Olha as garras, olha as mãos, olha os pés. E ali no pescoço e mais na cabeça parece até uma preguiça, que lembra um mamífero. Então assim, uma mistura de uma engenharia, não é? Que foi satânica. E já vocês vão saber os principais motivos do porquê esse plano do diabo na terra foi feito. Aí muitas pessoas me perguntam, eu já vou responder aqui, porque numa dessas palestras que eu andei dando aí em alguns canais, as pessoas perguntaram, e o Belmonte, e o Leviatã? Bom, porque uma coisa é fato, se os dinossauros, pelo menos na sua grande parte, ou na sua maioria, foi o resultado também dessa engenharia genética satânica que começou a acontecer e que aconteceu e muito no mundo antes do dilúvio, Deus não criou os dinossauros, certo? Deus não teria criado os dinossauros, assim como não criou gigantes. Então, dinossauros e todo esse hibridismo de sereia, minotauro, centauro, e seja lá o que começou a aparecer no mundo antes do dilúvio, como consequência desse hibridismo, seja em seres humanos ou seja na fauna e na flora, nada disso Deus criou. Deus criou do jeito que foi feito, está relatado em Gênesis, mas existe dois relatos de dois animais, que seria o Behemoth e o Leviatã. O Behemoth seria esse que está aparecendo aí na tela agora para você, que na classificação aí dos ditos dinossauros seria o titanossauro. O Behemoth nada mais é do que um titanossauro. Titanossauro é o nome que deu como dinossauro, mas na verdade o nome mesmo seria o Behemoth. Esse Behemoth foi Deus que criou, só que ele, uma das coisas que prova que ele não fazia parte desse hibridismo e dessa coisa toda é que ele não era um animal feroz, não comia outros e era herbívoro, e sempre foi. Então assim, o Behemoth foi o Criador, Pai do nosso Senhor Salvador Yeshua HaMashiach, o Eterno, foi o Criador que fez, o Behemoth. O Leviatã também, o Behemoth no caso, ele está lá registrado nas Sagradas Escrituras, não é? Em Jó capítulo 40, versículos do 15 ao 18. Jó versículo 40, dos versículos 15 ao 18, relata lá o Behemoth. O significado de Behemoth, vou colocar aí segundo o dicionário. Segundo o dicionário, o significado de Behemoth aí é criatura gigantesca, gigante, algo descomunal, de proporções gigantescas, podendo se referir, né, também a alguma coisa muito poderosa. Então, nesse sentido, como tudo era muito grande antes do dilúvio, eu vou fazer um outro vídeo específico falando disso, provando cientificamente, mas a própria estatura do Behemoth já condiz com o mundo antes do dilúvio, porque tudo era gigante mesmo e maior. Adão mesmo é estimado que no mínimo Adão tinha entre 4 a 5 metros, mas para os mais otimistas, por causa de uma referência em Apocalipse, ele poderia chegar até 60 metros. E aí no caso dos gigantes seriam mais altos ainda do que isso, porque os gigantes seriam maiores do que os seres humanos normais. Então assim, tudo no dilúvio era uma característica também, né? E cabe em outra aula comentar isso e provar cientificamente, mas só para dar um adendo aqui, tudo no dilúvio era grande, um pouco meio que exagerado, as condições climáticas e geográficas
não é, da terra antes do dilúvio eram diferentes. Então o Behemoth seria o suposto tiranossauro, mas esse seria um dos poucos que realmente o Criador teria feito. E em seguida nós temos aí o Leviatã, como vocês podem ver. O Leviatã está registrado em Jó capítulo 41. Dá uma lida em todo o capítulo 41 de Jó, que estará sendo relatado lá a questão do Leviatã. O Leviatã, ele é um monstro marinho, porque existe uma coisa interessante lá em Gênesis, que é a seguinte. Eu vou ler aqui Gênesis capítulo 1, dos versículos 20 ao 25. Olha só, começa aqui no 5º dia e vai terminar no 6º dia da criação. Gênesis capítulo 1, versículos do 20 ao 25. Vou ler. E disse Deus: produzam as águas cardumes de seres viventes e voem as aves acima da terra no firmamento do céu. Criou, pois, Deus os monstros marinhos. Olha só. Então, a palavra monstro, quando fala da questão da água e daquilo que foi criado dos seres vivos para a água, a palavra monstro aparece, ok? Vou continuar o texto. E todos os seres viventes que se arrastam, os quais as águas produziram abundantemente segundo as suas espécies, e toda ave que voa, segundo a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Então Deus os abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai-vos, e enchei as águas dos mares, e multipliquem-se também as aves sobre a terra. E foi tarde de manhã o 5º dia. Então, no 5º dia foi criado os seres vivos aquáticos e nos oceanos, e dentre eles os monstros marinhos. Aí, continuando o texto, Gênesis capítulo 1, versículos do 20 ao 25, eu vou ler agora para terminar o 24 e o 25. E disse Deus: produza a terra seres viventes. Agora foi para a terra. Falou do mar, né? No 5º dia foi a hora da criação dos seres do mar e das aves. Aí começa o 6º dia, vai para os seres que estão vivendo e viveriam na terra. Então, no 24 aqui, começando de novo, e disse Deus: produza a terra seres viventes, segundo as suas espécies, animais domésticos, répteis e animais selvagens, segundo as suas espécies. E assim foi. Deus, pois, fez os animais selvagens segundo as suas espécies, e os animais domésticos segundo as suas espécies, e todos os répteis da terra segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom. E aí, a partir disso, começa a criação do homem, porque no 6º dia também vem o homem. Mas eu vou parar aqui. Então, Gênesis capítulo 1, dos versículos 20 ao 25, está mostrando que na criação dos seres viventes, para as águas, tem a palavra monstros. Agora, para os seres que viveriam sobre a terra, o restante dos reinos animais, não existe nada de palavra monstro, não há nada que denote algo que implique em dinossauros, e fala que é dos animais domésticos, répteis e dos animais selváticos. Algumas traduções vão trazer bestas feras. Alguém numa dessas palestras que eu dei aí nos canais do pessoal chegou a comentar: mas e a palavra bestas feras? Eu quero dizer que a palavra bestas feras, ela serve para leão, por exemplo. Ela serve para urso. Bestas feras não necessariamente significa dinossauro, inclusive nem significa. O termo bestas feras serve para leão, para tigre, para urso, para esses animais que são selvagens e selváticos, como o próprio texto vai dizer, animais domésticos, répteis e animais selvagens. Então, algumas traduções vão trazer no lugar da palavra selvagens, bestas feras. Mas a palavra e a expressão bestas feras, ela serve para leão, para tigre, para urso, para esses animais, hipopótamo, rinoceronte, esses animais que possuem uma grande força e que são maiores e que possuem uma ferocidade, não é, a mais do que a maioria dos animais aí selváticos, certo? Então, assim se explica o Behemoth,
e o Leviatã. O Leviatã foi o criador que fez, o texto deixa muito bem claro isso, e o Behemoth também. Só que o Behemoth não era dinossauro da engenharia genética satânica, era um animal que Deus fez mesmo, e era herbívoro, um animal pacífico, de outra personalidade, vamos dizer assim, né? Falando de animal. E o Leviatã, que era um monstro, ok, palavra monstro aparece, mas ele está no mar, ele não está na superfície. O Leviatã sempre esteve no mar, no oceano, não está na superfície, ok? Então a gente tira essas dúvidas aí. Bom, caminhando aqui para o final do vídeo, vamos ressaltar aqui algumas coisas. Bom, eu falei da possibilidade de existir gigantes depois do dilúvio, e de fato existiu. Nimrod, que é o Nimrod depois do dilúvio, que descende de Cã, que era um dos filhos de Noé, ele era um gigante, né? O próprio Og, rei de Bazã, que é citado nas escrituras no Antigo Testamento, ele também era um gigante, entre 4 a 5 metros. Então, como que existiu gigantes na terra depois do dilúvio? Eu vou apresentar aqui para vocês as 5 linhas de pensamentos. É algo bem rápido, eu só vou citar, mas só para vocês ficarem sabendo. Existem 5 linhas aí que tentam provar o porquê que existiram gigantes depois do dilúvio. A primeira é que Og pode ter sobrevivido ao dilúvio segurando na arca de Noé. Isso vem trago aí de escritos, né, até do próprio livro de Og. Então a primeira hipótese é isso: Og teria atravessado o dilúvio, agarrado na arca, enfim, algo nesse sentido. Segunda opção ou hipótese das 5, porque são 5. Segunda, o gene dos gigantes ter passado pelo dilúvio através da mulher de Cã. Por que essa hipótese é levantada? Porque Nimrod, que é o Nimrod depois do dilúvio, ele descende de Cã. E como Nimrod pode ser um gigante descendente de Cã? A mulher de Cã trouxe o gene de antes do dilúvio para cá. A mulher de Cã, é provável que ela poderia ser uma mulher já geneticamente modificada por causa de tudo que aconteceu antes do dilúvio. E lembrando também que o filho Cã, não por coincidência, é exatamente o filho problemático de Noé, ao qual inclusive foi amaldiçoado. E é ele que se revolta contra Deus. Dentre os 3 filhos de Noé, Cã é o filho que se revolta contra Deus depois do dilúvio. E os planos de Satanás, né, e do sacerdócio de Satanás depois do dilúvio começam em Cã. Lá no começo, antes do dilúvio, começou com Caim. Depois do dilúvio é Cã. Então a esposa de Cã poderia ter trago esse gene. Terceira hipótese das 5, do porquê existiram gigantes depois do dilúvio. Os genes dos gigantes podem ter passado através do dilúvio por Naamá. Naamá já é a esposa de Noé. Por que que essa hipótese também é levantada? Porque Naamá era descendente de Caim. E nós sabemos que o cruzamento do hibridismo entre os anjos caídos com as filhas dos homens aconteceu para as bandas de Caim, e foram com as filhas de Caim especificamente. Então, se Naamá descende de Caim e Noé acabou casando com Naamá, Naamá pode ter, ou poderia ter tido provavelmente, o gene Nephilim dentro dela, ok? Quarta hipótese, existe uma ideia que é chamada de os sábios, os 7 sábios que saíram do oceano. Isso é dito muito na cultura das origens do povo egípcio. E isso tem a ver com a existência de Atlântida. Atlântida é um império que existiu antes do dilúvio. Eu vou fazer um outro vídeo aqui que cabe só Atlântida, só num vídeo separado. Mas só falando rapidamente, Atlântida era um grande império da era mais áurea e da era do ouro antes do dilúvio. E Atlântida, dentre as várias características desse grande império, dessa grande civilização, uma das características era que Atlântida era uma grande potência marítima. Inclusive o surgimento de Atlântida, segundo os relatos, é que um certo anjo, nesse cruzamento com as filhas dos homens, gerou um Nephilim. E esse Nephilim, lá na mitologia grega, é chamado de Atlas, que seria filho de Poseidon. Poseidon seria o anjo caído que cruzou com alguma filha de homem, de ser humano, de homens, filhas dos homens, e o Nephilim gerado
desse anjo, que seria o Poseidon, né, esse anjo caído, que seria o Poseidon na mitologia grega, com o cruzamento com essa mulher, gerou esse Nephilim, que seria o Atlas. Atlas seria o primeiro rei de Atlântida, inclusive o nome deriva do nome Atlas, Atlântida, que é o que vai derivar depois, posteriormente, o nome do Oceano Atlântico, porque a Atlântida ficava exatamente onde fica o Oceano Atlântico, na parte norte hoje. Então, esses 7 sábios, com alguma tecnologia, porque o Império de Atlântida ele também era bastante tecnológico, dominava tecnologias assim muito sofisticadas, é provável que por causa da potência marítima que a Atlântida era, esses 7 sábios, com alguma tecnologia, passaram o dilúvio na água mesmo, com alguma tecnologia marítima, porque eles eram uma potência marítima e, sei lá, alguma espécie de submarino, não sei, enfim, e saíram do oceano esses 7 sábios depois do dilúvio. E o povo egípcio, na sua origem, eles dizem, o próprio povo egípcio, na sua origem, dizem que descendem dessa questão de Atlântida. E o começo seria justamente essa questão dos 7 sábios que saíram do oceano. A quinta e última hipótese, das 5 que existem para explicar o porquê que gene de gigante, ou porquê que existiram gigantes depois do dilúvio também, a quinta e última hipótese seria uma terceira queda dos anjos. Ou seja, 2 quedas nós já sabemos certeza que existiram. A primeira que foi no céu, falada inclusive aqui na aula, e a segunda que foi na terra. Mas há uma possibilidade de uma terceira queda. Qual seria essa? Existem 4 grandes e gigantescos anjos que estão presos ali na região do Oriente Médio, ali na região do rio Tigre e Eufrates. Esses 4 anjos, vocês já pararam para pensar neles? O porquê que eles estão ali? Porque os 200 anjos sentinelas da segunda queda, que foi na terra antes do dilúvio, que gerou cruzamento de anjos com filhos dos homens, estes 200 com o chefe Samiasa estão presos no Tártaro. Epístola de Pedro, certo? E esses 4 anjos que estão ali na região do Oriente Médio, do rio Tigres e Eufrates, e que inclusive vão ser soltos no final dos tempos. Agora, esses 4 anjos, há uma hipótese aí, nós ainda estamos estudando ela melhor, mas é uma das 5 hipóteses, e a última para fechar com vocês aqui do porquê existiram gigantes depois do dilúvio. A quinta e última hipótese seria uma terceira queda, e esses 4 anjos que estão lá presos na região do Oriente Médio, na região ali do rio Tigres e Eufrates, somente esses 4 anjos seriam a terceira queda. E tem um detalhe nessa terceira queda, que a hipótese dela é que ela teria sido obrigada por Satanás, porque a segunda queda dos anjos, eles falaram com eles mesmos, fizeram um mútuo juramento num certo monte e tal. Agora a terceira queda não, Satanás teria feito questão de acontecer essa terceira queda e inclusive obrigado esses 4 anjos a cair e se materializar. Porque uma vez que os 200 anjos, antes do dilúvio, já tinham tido como exemplo e estavam presos no Tártaro, esses 4 anjos, com certeza, eles não fizeram isso por si só, e eles foram obrigados pelo pai das trevas, que seria Satanás, a cair e a gerar uma terceira queda. Bom, essas são as 5 hipóteses, né? Vocês aí escolhem a que vocês quiserem, ok? Uma ideia também interessante para a gente terminar o vídeo aqui é a questão dos sinais, porque as escrituras ela vai dizer que vários sinais vai acontecer no final dos tempos e que serão sinais que nos avisariam, certo? Da vinda de Yeshua HaMashiach agora para o final dos tempos. E a palavra de Deus ela vai dizer lá em Mateus capítulo 24, Mateus capítulo 24, versículo 37 ao 39, vou ler. Pois como foi dito nos dias de Noé, assim será também na vinda do Filho do Homem. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, assim será no fim dos tempos, na volta de Yeshua HaMashiach. Então, Mateus capítulo 24, versículos do 37 ao 39, está dizendo que assim como foi nos dias de Noé, também será nesse final agora.
do fim dos tempos. E muita coisa aconteceu nos dias anteriores ao dilúvio. E uma delas foi exatamente essa engenharia genética satânica que eu apresentei para vocês. E essa engenharia genética satânica que eu apresentei para vocês é um dos sinais que está passando despercebido agora. Porque um monte de coisas, na realidade tudo que aconteceu no dilúvio e antes do dilúvio vai acontecer e já está acontecendo agora. A violência já gerada pelo mundo, corrompimento do ser humano, o coração só pensa maldade, idolatria, religiões de tudo quanto é tipo, sacrifícios humanos e tantas coisas. Então assim, tudo que aconteceu naquele apocalipse primeiro, que foi dado com o dilúvio, naquele mundo antes do dilúvio, tudo que aconteceu lá há de acontecer nesse final aqui agora também. E não diferente, a engenharia genética também é um sinal. E é um sinal que está passando despercebido nas pessoas hoje, ok? A engenharia genética é um sinal do fim dos tempos. Exemplo de engenharia genética de hoje, para provar que uma engenharia genética está acontecendo hoje também, e é sinal do fim dos tempos, já que as Escrituras Sagradas dizem que assim como foi nos dias de Noé, também seria agora para o fim dos tempos, para a volta de Jesus Cristo. Exemplos de engenharia genéticas hoje, e que o homem produz aí: alimentos transgênicos, ok? Eu não sei se vocês já perceberam, todo produto que vocês compram no supermercado e que tem esse T, tá vendo esse T num triângulo amarelo, parecendo até uma placa de trânsito, todo alimento que tem esse T é transgênico. Comece a observar, você está comendo alimentos geneticamente modificados, aos quais já foram provados cientificamente que a longo prazo podem gerar mutações, câncer, doenças com mutações genéticas nas pessoas, não é? Então a transgenia, ela não só está nos alimentos, como também está nos animais. Outro exemplo de engenharia genética que está acontecendo agora e que é sinal para o fim dos tempos, já que assim como nos dias de Noé, seria também agora, e que tudo que aconteceu lá nos dias de Noé também aconteceria agora. Clonagem. Quem é que não se lembra da ovelha Dolly? Ela foi registrada aí na revista Nature em 1997. Em 1997 saiu o registro aí de que uma ovelha teria sido clonada e que teria nascido na revista Nature. Outro exemplo, o projeto Genoma, que também é da década de 90 do século passado. O projeto Genoma nada mais foi do que o mapeamento sequencial, não é, de todo o genoma humano. E isso tinha uma intenção, conhecer o DNA e o genoma humano para poder justamente ver o que se pode interferir nesse DNA, que seria o DNA humano, não é? Então, com isso, nós temos mais um ponto aí de engenharia genética, a alteração do DNA humano, que inclusive a alteração do DNA humano também tem como contrapartida aí a relação com o veneno da serpente, né? Que eu não preciso aqui ser mais claro do que isso, vou ficar só nisso. A alteração do DNA humano tem tudo a ver com o veneno da serpente, certo? E para terminar, transhumanismo. Transhumanismo seria assim já o absurdo do hibridismo. É o homem, parte orgânico homem, mas parte máquina. Então, para vocês verem até na onde isso pode chegar. Bom, o conceito de engenharia genética, qual seria o conceito de engenharia genética? A engenharia genética é um dos principais pilares da biotecnologia, que consiste em um conjunto de técnicas de manipulação do DNA por meio da sua recombinação, com o objetivo de fabricar organismos geneticamente modificados, visando ao aprimoramento ou estruturação genética de determinada espécie, seja vegetal ou animal. Então compreende, percebe que o próprio conceito de engenharia genética está dizendo que diz respeito à manipulação e alteração de DNA, gerando organismos e seres geneticamente modificados, ou seja, com mutação, porque em outras palavras, organismo geneticamente modificado é organismos com mutações.
Em outras palavras, é a mesma coisa. E isso pode se dar em vegetal, animal. Vocês mesmos viram aí no conceito, no próprio conceito do que é engenharia genética. Bom, e qual era o motivo ou os motivos principais do porquê Satanás gerou esse plano que começou dessa engenharia genética satânica que começou lá no mundo antes do dilúvio e ela prosseguiu no mundo depois do dilúvio e inclusive é o que mais acontece hoje? Quais eram os principais motivos que Satanás gerou esse plano na Terra? Eu tenho aqui pelo menos 3 motivos do porquê Satanás gerou esse objetivo aí e gerou toda essa engenharia genética satânica pelo mundo aí desde antes do dilúvio e continua aí até hoje depois do dilúvio. Primeiro ponto dos 3, impedir que Jesus Cristo encarnasse, impedir que o Messias, Yeshua HaMashiach, encarnasse. A engenharia genética satânica tinha como objetivo corromper todo o DNA humano. Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach, jamais viria resgatar a humanidade encarnando em um corpo humano se não houvesse DNA mais puro ou sem contaminação Nephilim na Terra, ou sem mutação genética, ou sem engenharia genética. A profecia, que é a primeira profecia que Deus diz que viria um Messias, ela está lá em Gênesis capítulo 3. E o Criador vira para a serpente dizendo que da mulher viria um que esmagaria a cabeça da serpente, que seria Satanás. Então, uma vez que Satanás sabia dessa profecia, ele logo tratou de ver se impedia que o Messias viesse. E uma das coisas que ele percebeu que ele poderia fazer para poder ver se impedia era arrebentar com o DNA humano, fazer com que não existisse mais DNA como Deus criou, e só existindo DNA corrompido na Terra impediria que o Messias viesse. Segundo motivo dos 3 que eu separei aqui e que justifica o porquê dos planos de Satanás dessa engenharia genética satânica desenfreada: alterar o mundo natural que Deus criou. Inclusive lá no livro de Enoque, quando fala que os anjos caíram, cruzaram com as filhas dos homens, e fala lá uma porção de coisas que os anjos ensinaram para os homens, vai dizer lá no final de tudo que tudo isso foi feito para que o mundo fosse alterado. Ou seja, é essa que é a Matrix. O que é a Matrix? A Matrix é esse mundo alterado que foi criado em cima do mundo natural que Deus criou. Então, alterar a criação, alterar o mundo, para quê? Para que o homem não enxergasse mais o Criador e afastasse cada dia mais a raça humana e a humanidade do Criador. Inclusive, um dos principais pontos de que a Matrix, que é esse mundo alterado em cima do mundo natural que Deus criou, faz e tem como intuito é justamente esse: alterar a percepção do ser humano e, com essa alteração do mundo todo, fazer com que o ser humano deixe de perceber o Criador. Porque lá em Romanos diz que só de olhar para a natureza da criação que foi criada, verás que tem um Criador e que existe um Criador. E uma vez que Satanás cria uma Matrix, um mundo alterado em cima do mundo natural que Deus criou, essa percepção de que existe um Criador olhando para a natureza do mundo natural que Deus criou fica ofuscada. Então é algo interessante. E para terminar, terceiro e último ponto aqui, que eu julgo ser importante e que faz jus de justificativa do porquê Satanás gerou esse plano de engenharia genética antes do dilúvio e que existe até hoje depois do dilúvio, seria implantar a semente de Satanás na terra através dos Néfilins. A verdadeira semente de Satanás na terra é os Néfilins, certo? É os Néfilins. O anticristo surgirá dessa linhagem, dessa semente Nephilim. Inclusive eu quero dizer para vocês que a elite global Illuminati, que é composta por 13 famílias, todos eles têm essa linhagem Nephilim. E das 13 famílias, o anticristo virá da família e da linhagem merovíngia, ok? Então é isso que eu tenho para falar para vocês. Essa é a aula que eu preparei para vocês aí, para poder
está falando aí um pouco do que acontecia no mundo diluviano. Essa é a verdadeira pré-história da humanidade, bem diferente da pré-história que a pseudociência apresenta nos livros, né, e que é manipulada e que faz parte justamente desse mundo alterado que Satanás criou para que o ser humano se afastasse de Deus e a raça humana se afastasse de Deus como um todo. O sistema é uma fábrica de ateus, não é? Bom, para você que assistiu esta aula até o final e se você for dono de canal aqui no YouTube, eu, professor Francisco, estou com as portas abertas para poder ministrar aulas e palestras lá no seu canal. Se você que é dono de canal quiser me convidar, essa aula aqui e esse material que você acabou de ver nesse vídeo é só um pedaço de todo o material que eu tenho numa palestra. E se você que é dono de canal quiser que eu vá palestrar no seu canal, eu estou aberto, tá? À disposição para poder contribuir com o reino. Bom, eu vou ficando por aqui, tá? Um grande abraço a todos, fiquem na paz, em nome de Yeshua HaMashiach.